Então vamos lá, dando sequência ao nosso trabalho em relação a direito penal, parte geral de direito penal. Estamos falando do nexo de causalidade e do resultado, como elementos do fato típico. Agora, nos interessa falarmos a respeito do quê? A respeito da relevância da omissão. Preste muita atenção. No Código Penal, nós encontramos a omissão de duas maneiras. Primeiro, ela como conduta definida como crime. Ou seja, está no crime, no tipo penal, está a conduta omissiva: deixar de prestar socorro, deixar de praticar o ato de ofício. Ou seja, essa conduta já é a conduta nuclear do tipo. É o verbo, é a conduta que está descrita no tipo. Esses são os crimes omissivos próprios, ou seja, aqueles em que o tipo penal descreve uma conduta negativa, uma omissão como conduta típica. Obviamente que nesses crimes omissivos próprios não haverá resultado. Não haverá resultado. Então, olha o que eu estou dizendo. Omissivos próprios, não há resultado. Os omissivos próprios ingressam naquela classificação de crimes chamada crime de mera conduta. Então, ou de mera atividade. Crimes de mera conduta e de mera atividade são somente os crimes omissivos próprios? Não. Há outros que, apesar de o verbo ser uma ação, não existe resultado decorrente dela. Mas nos interessa nesse momento os crimes omissivos. Então, a primeira categoria de crimes omissivos que temos: omissivos próprios, em que o tipo penal descreve a conduta negativa como verbo, como conduta nuclear do tipo. Exemplo, omissão de socorro. Mas, preste atenção, há crimes comissivos, ou seja, aqueles em que o verbo contido no tipo é uma ação, por exemplo, matar alguém no homicídio, que exigem um resultado. Portanto, conduta comissiva e resultado necessário para sua consumação. Esses são os crimes materiais. Então, eu tenho uma conduta e um resultado. Conduta e o resultado. Obviamente que entre o tiro que eu disparei e a morte é necessário que haja nexo. Esse é o chamado nexo mecânico, ou seja, causa e efeito. Lembra daquela história? Eu atiro uma pedra no lago, a água evidentemente que se mexerá e aquelas ondas nós teremos na água. Haverá reflexo da minha conduta na água. Então, de minha conduta advém um resultado. Agora, preste atenção. E se a minha conduta for um abster-se? Eu simplesmente deixo de fazer algo. Haverá um resultado? A gente sabe que fisicamente não, mecanicamente não. Mas no direito penal, a norma jurídica impõe, em alguns momentos, o dever de algumas pessoas agirem para impedir o resultado. E quando elas não agem para impedir esse resultado, o resultado será a essas pessoas imputado. Então, por exemplo, o salva-vidas, guarda-vidas, está lá na praia, vê que a vítima está afundando lá, que está se afogando, e o salva-vidas fala: não vou prestar socorro. Cruza os braços e a vítima falece. O salva-vidas matou aquela pessoa? Se a gente analisar mecanicamente, fisicamente não. Ele simplesmente se absteve e a vítima morreu. Agora, ele tinha o dever de agir. Se ele tinha o dever de agir, aquele resultado morte será a ele imputado, porque ele descumpriu um dever de agir. Então você percebe que o homicídio, matar alguém cuja conduta é comissiva, é uma ação, também pode ser praticado através de uma omissão. Esse é o chamado crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. O que seria um omissivo impróprio? Seria o crime cuja conduta típica
é uma ação, é um fazer, mas cujo resultado será alcançado por alguém que descumpre o dever de agir e com isso comete o crime. Esse é o crime omissivo impróprio, também chamado de comissivo por omissão. Então o que nós vamos tratar agora é da relevância da omissão no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que trata exatamente de crimes materiais, cujo resultado é o alcançado por uma omissão por descumprimento do dever de agir. Vamos lá, vamos dar uma olhada no que nós temos ali no quadro. Veja lá. Relevância da omissão, nós vamos encontrar no artigo 13, vamos anotar aqui, artigo 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente irrelevante quando o omitente devia e podia agir. Aqui eu tenho o binômio poder, dever. Ele pode agir e deve agir. Obviamente que eu não vou impor ao salva-vidas o enfrentamento de um tsunami, de algo absolutamente extraordinário. Não, nesse caso ele deve agir, mas ele não pode, ele não tem como fazê-lo, tá bem? Então, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? E aí o Código Penal me traz 3 hipóteses de dever de agir. Então aqui eu tenho, dentro dessas 3 hipóteses, a posição daquilo que chamamos de garantidor. Posição de garante ou garantidor. Então nós temos 3 situações. Vamos analisar aqui cada uma delas. Nos crimes omissivos impróprios, que são crimes materiais. E por que são materiais? Porque dependem de resultado. O sujeito devia agir e podia agir. Esse dever de agir decorre ora de obrigação legal, ora de uma obrigação que não seja legal, ora de um risco criado anteriormente. Então vamos lá. No caso do bombeiro. Bombeiro, a gente sabe muito bem que tem a obrigação legal de enfrentamento do perigo. Isso é obrigação legal, é dele. Obrigação decorrente de lei. Então ele tem que enfrentar o perigo. Quando ele não enfrenta o perigo para salvar a vítima e poderia fazê-lo, ele responde pelo resultado. Uma outra situação de obrigação legal. A mãe, em relação ao filho, tem a obrigação de cuidar do filho, de alimentar o filho, especialmente quando de tenra idade, bebezinho. E ela resolve descumprir esse dever, que é uma obrigação decorrente de lei, e mata o filho por inanição, por falta de alimentação. A ela será imputado esse resultado por descumprimento desse dever. Agora, há obrigações que não decorrem de lei, mas decorrem de contrato. É a relação estabelecida entre a babá e o bebê. A babá é contratada pelos pais para cuidar do bebê e ela não dá ao bebê a atenção devida e ele falece por falta de alimentação. Ela descumpriu uma obrigação contratual. Perfeito. Mas há também obrigações decorrentes de risco anteriormente criado. Então, o sujeito submete a vítima a uma situação de risco e quando ela está sucumbindo, ele não presta o devido socorro. Eu chamo alguém para cruzar um lago nadando, sabendo que essa pessoa não tem experiência no nado e durante a travessia ela começa a sucumbir. Eu criei a situação de risco, eu tenho que enfrentar o risco para salvá-la. E se eu não o faço, eu cometo crime. Portanto, obrigação decorrente de um risco criado anteriormente. E é exatamente isso que nós encontramos no nosso material. Veja aí. Então vamos lá. Olha o que nós temos. Crimes omissivos impróprios. Primeiro, dever decorrente do quê? De obrigação legal, de cuidado, proteção e vigilância. É o caso do bombeiro, é o caso da mãe.
Obrigação, ou seja, dever decorrente de responsabilidade que não seja legal. Por exemplo, responsabilidade contratual. E, finalmente, o descumprimento de um dever decorrente de risco criado anteriormente. São situações que indicam o dever ou a postura de garantidor. Agora vamos lá. Entre o resultado morte, no caso da mãe que não deu alimento ao filho, no caso do bombeiro que não enfrentou o perigo e a vítima morreu, no caso do salva-vidas que não foi salvar a vítima que estava lá se afogando, no caso do sujeito que foi atravessar o lago com outro que não tinha experiência de nado e esse vem a falecer. Entre a morte e a abstenção, há algum resultado? Não. Resultado físico, mecânico, não. Mas perceba que estamos falando, no nosso caso, de um dever. Dever. Dever que decorre conforme havíamos assinalado. E aí eu vou voltar ao slide anterior. Dever que decorre de obrigação legal, de obrigação que não seja legal, de risco assumido. Mas quem diz que há um dever? Quem diz é o artigo 13, parágrafo 2º. Portanto, é uma norma que está me dizendo isso. Então, entre a omissão e o resultado, não tem um link físico, mas há uma norma que impõe um dever. Disse então que o vínculo aqui é um vínculo normativo. O que nós teremos nos crimes omissivos é o nexo normativo. Crimes omissivos impróprios. O resultado é imputado ao sujeito que praticou uma omissão. É obviamente que o link aí não é físico, não é mecânico, porque do nada, nada surge. O vínculo, ele é normativo. Então aqui eu falo do nexo causal normativo. Decorre de uma norma que impõe o dever de agir. Mas sempre lembrando, dever de agir se podia agir. Agora vamos dar uma caminhada até adiante e vamos resolver algumas questões. A superveniência de causa relativamente independente da conduta do agente excluirá a imputação do resultado nos casos em que, por si só, ela tiver produzido o resultado. Item correto, artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. É exatamente o que nós temos aqui. Relativamente superveniente, que por si só exclui a responsabilidade. Item absolutamente correto. Próxima questão. Causa superveniente relativamente independente não exclui a imputação do fato do agente, ainda que tenha produzido o resultado por si só. Nesse caso, se é por si só, não exclui, errado, a gente sabe que exclui. Então, o item errado, porque a gente sabe, se foi por si só, exclui a responsabilidade. Portanto, item errado. Próxima questão que nós temos, causa pré-existente, relativamente independente à conduta do agente, não configura nexo de causalidade da ação do sujeito ativo e, por isso, exclui a imputação do resultado. Então, olha, pré-existente, relativamente independente, não exclui? Vamos olhar o quadro. Se ela é relativamente independente, pré-existente, ela não exclui a responsabilidade do agente, correto? Mas vamos olhar a questão. Está falando que não configura nexo causal. Errado. Como não exclui a responsabilidade, configura o nexo causal. Então o item está absolutamente
correto, questão absolutamente correta, absolutamente adequada, tá bom? Questão bem interessante em relação a esse tema, que é um tema dos temas mais instigantes do direito penal. É isso aí, valeu. Em relação a resultado e nexo causal, encerramos aqui. Até mais.